E aí a primeira coisa que você precisa saber nessa jornada é que cada tipo de dívida sua tem um risco, tem um grau de risco. Oferece um risco a você de perder alguma coisa. Como assim, Lídia? Eu vou explicar para você. Eu vou compartilhar aqui um esquemazinho que eu fiz, mostrar aqui para você. Tá certo? Esse esquema aqui. Primeiro, você precisa entender qual é o grau de risco que as suas dívidas oferecem a você. E aqui, eu divido as dívidas em 3 categorias, certo? Dívidas essenciais, dívidas de alto risco e dívidas de baixo risco, certo? Vamos entender? Vamos lá. As dívidas essenciais são de coisas essenciais para a sua vida, como água, luz, um aluguel. São coisas essenciais que você não vive sem. Verdade ou não? Como é que a gente vive sem luz, sem água, sem um teto? Não dá, não é verdade? Então, são dívidas de coisas essenciais, tá certo? E aí nós temos as dívidas de alto risco. Como financiamento do seu carro, da sua casa, da sua moto, se você tem moto, empréstimo com garantia, dívida de condomínio, agiota, IPTU, IPVA, são dívidas de alto risco. Beleza? Dívidas que você tenha que tem fiador, são dívidas de alto risco, porque oferecem o alto risco de você perder alguma coisa. Por exemplo, financiamento da sua casa. Se você deixar de pagar, você pode perder a sua casa. Faz sentido ou não? Dívida de condomínio. Você corre o risco de perder o seu imóvel por uma dívida de condomínio. Faz sentido ou não? Dívida de agiota. Dívida com agiota não tem lei para te amparar com essa dívida. Você corre, às vezes, risco de vida. Então, são dívidas de alto risco. Beleza? E aí vem as dívidas de baixo risco, que são aquelas dívidas, tá? Onde eu divido em 2 subcategorias. As dívidas com pessoas, quando você tem dívida com parentes, com amigos, e as dívidas com bancos, lojas, instituições financeiras, que são as dívidas de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal sem garantia, carnê de loja, tá certo? São dívidas de baixo risco. Beleza? Agora vamos ver se vocês estão prestando atenção. Teve uma dívida que não apareceu aqui. Que dívida que não apareceu aqui nesse quadro? Consignado, gente. Consignado não está aqui. Aí você vai perguntar assim, Lídia, por que consignado não está aí? Por que consignado não se encaixa, não está em nenhuma dessas categorias? Vamos entender por quê? O consignado, ele não está dentro de nenhuma dessas categorias porque ele é uma dívida que não tem risco. Por quê? Você não consegue parar de pagar. Você não consegue parar de pagar esse tipo de dívida. Então, você não tem o risco de, por exemplo, perder sua casa, perder o seu carro por causa de consignado. Tá? Por causa de consignado. Uma dívida ela é diferenciada das demais. Então, ela não se encaixa em nenhuma dessas categorias, tá certo? Porém, existe estratégia para elas. Beleza? Agora, olha só, olhando para essas 4 categorias, eu quero que você me diga aqui. Em qual dessas categorias as suas dívidas estão? Responde aqui para mim. Ah, Lígia, eu tenho dívida de essenciais, de alto risco, de baixo risco. Me conta aqui. E aí, quero abrir um parêntese aqui e falar para você sobre as dívidas de baixo risco, que, em geral, são dívidas que apavoram você, deixam você em desespero. Cartão de crédito, que é uma dívida que aumenta muito porque os juros são muito altos. Cheque especial também tem juros altos. E aí você começa a entrar em desespero porque a dívida começa a crescer rapidamente. Porém, você não precisa se desesperar, porque são dívidas de baixo risco. Te oferecem um baixo risco de você perder alguma coisa. Beleza, gente? Então, é muito importante fazer essa classificação. Feito isso, o segundo ponto importante é você
entender o quê? Olhar para as suas dívidas e você fazer uma lista de prioridades. Como assim, Lídia? Vamos lá. Se você só tem dívida de baixo risco, como o Fábio falou, né? Dívida de cheque especial, cartão, empréstimo pessoal, ou dívidas com pessoas. Beleza, Lídia, eu entendi que as minhas dívidas são de baixo risco. Elas estão ali no meio que no mesmo patamar. Ok. E aí, Lídia, como é que eu vou fazer essa lista de prioridade? Se as suas dívidas são só de baixo risco, você vai olhar para elas e você vai fazer a seguinte pergunta: qual é a que mais me incomoda? Qual é a dívida que eu quero começar a quitar logo? Como elas estão todas no mesmo patamar, é essa pergunta que você vai se fazer: qual é a que mais me incomoda? E aí é por essa que você vai começar. Talvez você tenha dívida de cartão, empréstimo pessoal de baixo risco, tá? Cheque especial, empréstimo pessoal, dívidas com pessoas, e você diga assim: Lídia, a dívida que mais me incomoda é a dívida que eu tenho com meu pai, ou com a minha mãe, ou com meu irmão. Então você pode dar prioridade a essa dívida, já que é a que mais te incomoda. Beleza, gente? Está fazendo sentido? Se você tem dívida de alto risco, né? De alto risco e de baixo risco, você vai precisar da prioridade às dívidas de alto risco. Como, por exemplo, dívida de condomínio. Uma dívida que tem um risco alto, então ela precisa estar no topo da sua lista de prioridades. Beleza? Ela precisa estar no topo da sua lista de prioridades. Vou dar um exemplo aqui sobre essa dívida de condomínio. Teve um condomínio onde eu morei que tinha uma das donas, né, de apartamento ali, que ela tinha uma dívida de condomínio, se não me falha a memória, há 10 anos. 10 anos devendo condomínio, imagina. Quanto que essa mulher não está devendo? E o que estava acontecendo? O síndico, ele já estava vendo ali a possibilidade de entrar na justiça para cobrar essa dívida dela. E aí existe o risco dela perder o imóvel, do tamanho da dívida que estava. Entende? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as dívidas de alto risco. Beleza? Outra dívida que me perguntam de vez em quando em comentários de vídeo, no direct, é sobre dívida de fiéis. Né? Essa é uma dívida que você precisa dar atenção também. Tá certo? Por quê? Ela pode se encaixar numa dívida de alto risco se tem fiador. Tá? Citei aqui que dívida de alto risco tem também dívida que tem fiador, é uma dívida de alto risco. Por quê? A pessoa que é o seu fiador, ela ali tem responsabilidade junto com você. Ela entra na dança junto com você para pagar essa dívida. Mesmo que ela tenha deixado só o nome dela ali. Mas ela é responsável junto com você. Então, se você começa a dever, por exemplo, o FIES ou um empréstimo pessoal, que também às vezes pode ter fiador, contrato de aluguel, essa pessoa que é o seu fiador, ela é responsável junto com você pelo pagamento dessa dívida. Então, ó, acende o teu sinal de alerta financeiro para isso. Beleza? Lídia, mas eu não sei se a minha dívida tem fiador. Eu não sei, Lídia, como é que eu descubro isso? Simples. Essa informação você vai encontrar dentro do contrato da sua dívida. Beleza? Dentro do contrato da sua dívida. Essa informação vai estar lá, se tem fiador ou não. Tá certo? Então, esse é o segundo ponto importante. Você olhar para as suas dívidas e você fazer uma lista de prioridades. Qual é a primeira mais importante? Eu tenho dívida de alto risco. Eu tenho dívida de essenciais, que alguém falou aqui. Dívidas de essenciais. Que a Silmara falou que tem dívidas de essenciais, dívidas de alto risco e dívidas de essenciais. Elas são as primeiras, as que têm que estar no topo da sua lista de prioridades. Beleza, gente? Fez sentido aí?